Assista agora aqui na TV Gospel Brasil, mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Desliga o Instagram, o WhatsApp. Não dê um culto a Deus relaxado. Cultue a Deus como você sempre cultuou. Se for usar o seu telefone, usa para anotação, tá? Mas não fique no Instagram, não responda a ninguém. Só se for uma coisa urgente. Mas dê a Ele o seu melhor, seja eu pregando aqui, seja qualquer pastor, qualquer pessoa. Fique atento para Deus falar conosco. O tema da mensagem hoje é: quem ama, todo mundo, quem ama, cuida. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim, é o texto base aqui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir: levai as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Essa palavra Deus colocou no meu coração sobre cuidado, e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque a gente está falando sobre amor, e cuidar é a maior expressão de amor que você possa imaginar. Quem ama, toda a igreja, quem ama, cuida, tá? Eu até falei quarta-feira que eu ia pregar em cima do que a Josi fez. E não só a Josi, mas deve ter várias pessoas aqui. Mas a Josi ficou mais de um mês ou um mês? 45 dias. Ela parou toda a atividade dela aqui em Estrolândia e foi até a cidade que ela morava cuidar de pessoas, da sua mãe e até do seu sobrinho, né? E do sogro também. Então houve um acidente, ela perdeu a sogra e ela parou tudo e foi até lá cuidar. Coisa que, cadê? Não sei se o Anderson está aqui hoje. O Anderson está por aí? Sempre está por aí, eu nunca vejo ele, mas está lá fora. O Anderson está aí? Tá. Coisa que o Anderson faz também, né? Tá tudo bem, Anderson? Está nos bastidores, né? Mas o Anderson cuida do pai dele. Cuidado, o Anderson dedica a vida. Talvez ele poderia estar em outra cidade. É um profissional, um excelente eletricista. Já trabalhou em multinacionais. Teve várias propostas em Macaé, no Rio, todo quanto é lugar, em plataformas. E uma das opções de estar em Estrolândia é cuidar do pai dele. Para quem não conhece o pai dele, é o seu Conceição, que foi dono do Cabanas. Quem é da época do Cabanas? Mano. Tem um aí que nós vamos orar por ele aí, tá? Vou chamar uns diáconos, porque pode manifestar, né? Pode manifestar um espírito maligno aí. Mas, voltando aqui. Uhul! Eita, povo abençoado. Vocês são demais. Mas vamos lá. Ele parou para cuidar do seu Conceição. A pastora Vanessa agora cuidando da sua mãe, do seu Dorival, né? E vai ter tantas pessoas aqui. Quem aqui já parou de fazer algo para cuidar de alguém? Não minta não, seja verdadeiro. Quem parou de fazer as suas coisas para cuidar de alguém? Levanta a mão. Olha o tanto de pessoas. Para quem não sabe, essa é a maior expressão de amor que existe. É o fato de cuidar. Quando a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, porque assim é a lei de Jesus. Assim é o que Cristo espera de nós. E deixa eu te falar um negócio: existe diferença entre carga e fardo. Existe uma diferença, a gente precisa entender isso.
existe uma diferença muito grande entre carga e fardos. Carga, meu irmão, é aquilo que você pode compartilhar. É algo que outra pessoa, né? Você pode compartilhar. Mas fardo é aquilo que é seu. É um problema único seu. O fardo, né, é aquilo que é um peso individual. Carga pode ser compartilhada, mas fardo é um peso individual. É por isso que Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos, porque o meu jugo é suave, o fardo é leve. Ele não fala a carga é leve, porque a carga pode ser compartilhada, mas o fardo é um peso individual. E Jesus não diz que vai remover o fardo, ele diz que o fardo vai se tornar leve. Como que é isso, pastor? Como seria isso? Por exemplo, uma doença, Jesus pode remover, pode nos curar. Sim ou não? Então eu estou com uma dor, com uma doença, essa carga está pesada, Jesus vai lá e arranca de mim a doença, ele remove a doença, remove o que tiver que remover. Mas e o fardo? Por que ele não diz, eu vou tirar o fardo das suas costas? Por que ele diz, o fardo vai se tornar leve? Porque ele não pode tirar isso, porque isso é algo individual. Vai estar com você o tempo todo. Por exemplo, existe uma responsabilidade em criar filhos? É um fardo que nós temos. É um fardo que é algo nosso. Jesus está dizendo que se você for até Ele, criar os filhos vai se tornar algo leve para você. Os filhos, a responsabilidade nunca vai ser removida. Você sempre vai ter que cuidar dos filhos. Mas se não tiver com Cristo, esse fardo se torna pesado. A responsabilidade é pesada. Mas quando nós deixamos Cristo entrar na nossa vida, cuidar dos nossos filhos vai ficar muito mais leve. Então tem coisas que é de peso individual, que com Cristo tudo vai se tornar leve. Ele é o Deus que leva, que o próprio Jesus leva os nossos fardos. Mas nós, como cristãos, devemos levar as cargas uns dos outros. Ou seja, Deus está nos chamando para cuidar de pessoas, para cuidar de alguém. Talvez o nosso maior ministério, o nosso chamado, seria cuidar de alguém. Cristianismo não tem a ver com oração, jejum e consagração. Tudo que Deus fez, Ele tinha um alvo. Por isso que lá em Coríntios vai dizer, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O resultado final seria a comunhão, a unidade. Ele queria um corpo para Ele. Então o amor, a graça, Deus se revelando na graça, Deus usando o amor, e o principal foco disso seria a comunhão do Espírito. O resultado final seria isso. Por isso que ele disse lá, quando lavou os pés dos discípulos, na última ceia, ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele disse assim, eu vou resumir algo aqui. Um novo mandamento eu vou dar para vocês. Amem uns aos outros. E aí na ceia, quando ele pega o pão, por isso que a ceia não é um tribunal para ver quem está em pecado. Por muitos anos nós achamos que a ceia era para ver quem é pecador e quem não é pecador. E tem muita gente hoje que deixa de comer, de participar da ceia, porque cometeu um erro, cometeu uma falha. E a ceia nunca foi para isso, porque o próprio Judas, que estava cheio de Satanás, sentou-se à mesa com Jesus e comeu com Jesus. E Jesus não o expulsou da mesa, mesmo sabendo que ele estava tomado por Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Lá na ceia, ele partiu o pão e disse, façam isso. Você acha que Jesus estava ensinando a gente a comer? O que vai ensinar alguém a comer? Jesus estava, quando ele partiu o pão, ele disse, é isso que vocês têm que fazer. O quê? Partir o pão, alimentar o seu próximo, cuidar do seu próximo. Assim como eu dei, esse pão aqui simboliza o meu corpo.
quando ele despedaça o corpo, ele está dizendo: o meu corpo foi entregue por vós. Assim como eu fiz, façam também assim. Deem, façam algo pelo seu próximo. A maior expressão de amor do cristianismo é essa, é o cuidado. Esse dia a pastora foi lá no sul cuidar da mãe. Não foi, pastor? Quantos de vocês aqui param para cuidar de pessoas? E eu quero trazer um grande segredo. Falar de amor, eu teria que falar de cuidado. Aí está o segredo para a nossa vida deslanchar em todas as áreas, para prosperar em todas as áreas. O maior segredo para a sua vida deslanchar em tudo é o cuidado. É o se dedicar a cuidar. Quando você decide cuidar de pessoa, essa é a melhor maneira de revelar o amor, é cuidando de pessoas. A melhor maneira de revelar o amor que há em você é cuidando. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Vou dar uma... Aqui nós estamos na região do agro, e eu vou dar fazer uma analogia para você. Quando o agricultor joga a semente no chão para plantar, entre o plantio e até o dia da colheita, existe um período, sim ou não? Mas entre plantar e até chegar à colheita, o que nós temos que fazer com essa semente? Cuidar. Então, cuidar é o último degrau antes da... vocês entenderam. Vou repetir de novo. Cuidar é o último estágio antes da colheita. É regar, é cuidar, é ver se não tem bicho, não tem, como é que fala? Praga, é cuidar de toda a lavoura. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que o cuidado é o último estágio antes da colheita. Alguém já entendeu? Quando a gente quer ter resultado, quando a gente está em busca de uma colheita extraordinária, Deus vai olhar para nós, para querer saber se nós estamos dispostos a cuidar de alguém, a expressar o amor que Ele tanto ensinou para nós. Então eu quero dar um recado para você. Se você tem reservado o seu tempo para deixar de olhar para você, e se você tem buscado, pegado o seu tempo para olhar para alguém e para ser resposta de Deus para a vida de alguém, pode se preparar que a colheita que vem, ela será extraordinária. É por isso que Deus não... Você está chateado com alguém? Deixa eu fazer uma pergunta. Seu coraçãozinho está decepcionado com alguém? Está ressentido com alguém? Não, só quero matar, mas... Deus vai dizer assim, 6 coisas Deus aborrece, mas da 7ª Ele abomina. E sabe qual que é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre... Mas por que isso é pior do que um assassinato? Por que um assassinato lá, assim, aqueles que derramam sangue inocente? Ele odeia isso, sim. Mas por que o semear contenda entre os irmãos é para Deus mais abominável do que um assassinato? Você está ressentido com alguém? Cuida do teu coração, irmão. O que te levou a você a ficar chateado com alguém? O que é tão mais importante assim do que a ordenança de Cristo? Por que a gente odeia alguém? Por que a gente se aborrece de alguém? Se vocês não pararam para prestar atenção em relação a Deus, tudo que você diz que é em Deus, toda essa espiritualidade que você diz que tem, isso é testado no próximo. Deus vai testar isso da maneira como você trata as pessoas. E não é o jeito que você vai diante de Deus, não é o jeito que você adora a Deus. Deus quer fazer esse teste se você é mesmo um ser tão espiritual, tão cristão. Deus quer saber se isso é verdade. Quando você trata alguém da maneira como você trata as pessoas.
Lá em 1 João 4,20, Deus vai dizer assim: se você diz que ama a Deus e não vai com a cara do seu irmão, você é um mentiroso. Aí Deus explica assim: como é que você pode dizer que é tão espiritual assim, para um Deus que você nunca viu, e a pessoa que você convive ou vê a cara dela nos store, na rede social, no dia a dia, você não tem coragem de abraçá-la? Você evita. Eu somos mentirosos. Amém ou não amém? Você só será um cristão verdadeiro quando você decidir cuidar. Ninguém vai poder ter a colheita que sonha sem aprender a cuidar. É por isso que em 1 Coríntios vai dizer 13, sem amor nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu entregasse o meu dinheiro para distribuísse minha riqueza para ajudar a gente, ainda que eu fizesse blá 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 blá, ainda que eu fosse, se não tiver amor, nada seria. Se eu não aprender a cuidar de pessoas, se eu não deixar de ser egoísta e não focar em cuidar de alguém, nada disso adiantaria, porque a forma de expressar o amor é cuidando. Amém? Você quer prosperar mesmo? Você quer que Deus derrame, abra uma porta que você tanto precisa? Comece a cuidar de alguém. Comece a cuidar de pessoas. Você sabe por que eu, Adilson, tenho prosperado ao longo desses anos? Porque eu decidi cuidar de pessoas. Eu vou explicar melhor para você. Se o filho do homem mais rico do mundo, do Brasil, tiver uma doença que precisa de um órgão, de uma medula, de alguma coisa, e por acaso só você é compatível, e você doa a medula para o homem mais rico do Brasil, para salvar a vida do filho dele, qual é o nível de gratidão desse pai? Hã? Então vamos lá. Você crê que todos aqui são filhos de Deus? Qual é o nível de gratidão quando eu paro a minha vida para cuidar de você? Qual é o nível de gratidão do pai? Sabe o que prospera a gente? Quando a gente deixa de ser egoísta para cuidar de alguém que é filho do Deus Altíssimo. Cuidar de você é cuidar do filho do Deus Altíssimo. Fala para quem está do seu lado: quando eu paro para cuidar de você, eu estou cuidando do Filho do Deus Todo-Poderoso. Pastor, não entendi. Levanta a mão que eu quero profetizar aqui. Se você decidir deixar de ser egoísta, parar de reclamar, parar de ficar culpando a Deus por alguma coisa, fechar a boca e começar a estender a mão para quem está do seu lado, se prepara, porque há a recompensa do Pai das Luzes. Deus vai começar a prosperar o teu caminho, porque você tem designado o teu tempo para cuidar dos filhos de Deus. E eu profetizo debaixo dessa palavra uma colheita além dos limites. Quem acredita nisso, dê pratos de vitória e aplaude o nosso rei. Amém? Qual é a mulher que cuida do marido quando ele está com gripe? E gripe é terrível para o homem. Mulher, o dia que você cuidar do seu esposo, que ele tiver com gripe, porque gripe é igual dor de parto, equivale, né? Na mulher. Vamos lá. Quem ama, pode falar mais alto? Quem ama, cuida. Deixa eu falar, sobre Davi e Golias. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Eu vou ler um trecho aqui de 1 Samuel, vou resumir. 1 Samuel 17:40. Tem um detalhe aqui. 1 Samuel 17:40. Todo mundo sabe que Davi derrubou o gigante com uma
pedra. Mas quando ele chegou no vale, onde era o ambiente da guerra, Davi desceu no ribeiro, no riacho. E a pedra que ele pegou não era pedra brita, não. Era aquelas pedras meio, parece uma bolita, uma bola de gude, aquelas pedras bem lisinhas, redondas, né? Do seixo, que fala o seixo, é um tipo de pedra arredondada. Então ele vai dizer assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras arredondadas, parecendo uma bolita mesmo. Pegou quantas pedras? 5. Isso é porque ele era ruim de pontaria? Diga não. Não. É porque Golias, a Bíblia diz que tinha mais 4 irmãos. Então com Golias era quantos gigantes? Pegou uma pedra para cada um. Caso os outros quisessem se engraçar, já tinha mais 4 preparadas no seu alforje. Mas vamos lá. Ele escolheu para si 5 pedras do ribeiro, do rio, e colocou no seu alforje de pastor. Fazendo uma analogia que o rio tinha 5 pedras, e nós sabemos que na nossa vida existe um rio, amém? O rio da vida. A Bíblia diz que tem um rio que sai lá em Apocalipse, que sai do trono de Deus, e ele vem fluindo, que é o rio do Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus. Então no rio da vida vai haver provisão, vai haver algo de Deus para a gente derrubar os gigantes que se levantam contra nós. É somente no rio de Deus, é somente no rio da vida que vai ter provisão para nós daquilo que nós necessitamos. Amém? E Deus proveu para cada problema. Ou seja, se o Golias caiu e tinha mais 4 irmãos, Deus está dizendo que Ele provê tudo aquilo que a gente precisa para cada problema que se levantar contra a nossa vida. Existe provisão no rio de Deus, quem está entendendo? Mas presta atenção nisso daqui. Davi foi lá, e no rio havia 5 pedras que ele precisava para os problemas que iam se levantar lá no lugar que ele foi. E para quem conhece Bíblia, Davi não saiu de casa para lutar com o gigante. Vocês se conhecem a Bíblia. Davi saiu de casa para quê? 1 Samuel 17:17 vai falar por que ele saiu. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos 1 efa deste grão tostado, 1 efa, né? Estes 10 pães com ovo, e corre lá levar os queijos para os teus irmãos. Davi saiu de casa, porém estes 10 queijos, quem gosta de queijo? Porque crente é igual queijo, quando não é curado é fresco. Só, é verdade. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará os teus, a ver se estão bem. Cuida deles, e tomarás o seu penhor. Então, peraí. Quando ele chega no rio, tem 5 pedras para resolver os problemas dele. Mas Davi não foi lá preparado para a guerra. Davi não foi lá para resolver problema, para enfrentar problema. Davi foi até aquele lugar para quê? Para alimentar os seus irmãos. Você não veio aqui buscar poder para resolver os seus problemas. Você veio aqui buscar autoridade para alimentar os seus irmãos. Você não entendeu. Você não vem na igreja aqui para resolver. Levanta a mão aqui quem tem problema, levanta a mão. Mas se você sai de casa preocupado em vir aqui para resolver o teu problema, você nunca entendeu o evangelho. A gente não sai de casa para vir na igreja para resolver as nossas broncas. A gente sai de casa para orar por alguém que está precisando de nós. Pode continuar, Marcelo. Sabe por quê? Deus está dizendo: quando você sair com um propósito de cuidar de alguém, de resolver problema dos outros, Deus vai providenciar as pedras que você precisa. Eu só terei pedra para derrubar gigante quando eu decidir alimentar os meus irmãos.
Deus vai prover aquilo que eu preciso. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis e glorifique o nosso Deus. Glória a Deus. Irmão, não adianta, irmão, você ficar aí achando, não. Tem gente que me odeia, gente. Um dia eu estava pregando aqui, o irmão falou assim: pastor, eu senti vontade de subir ali, descer a cadeira na sua cara, e eu não sei o porquê. Eu estava com a raiva do Senhor. Demônio puro. Meu Deus do céu, gente, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que deixa a gente irado com alguém, chateado com alguém? Que tipo de cristianismo é esse? Jesus está falando ao nosso coração: vamos começar a amar até os nossos inimigos. Ou a gente aprende a amar, a gente não sai, não vem aqui para buscar poder para resolver os nossos problemas, para curar a nossa doença. Não é isso, a gente vem buscar autoridade para servir os irmãos. Amém? E o dia que a gente exercer autoridade para alimentar irmãos, Deus vai te dar pedra para você derrubar gigante. O dia que você exercer a tua autoridade para cuidar de alguém, Deus vai providenciar pedra para você resolver o teu problema, para destruir o teu gigante. A gente só vai ter armas, a gente só vai ter poder para destruir gigantes, derrubar barreiras, quando a gente decidir cuidar de alguém. Quando a gente tirar os olhos de nós e começarmos a ser aquilo que Jesus quer que a gente seja. Amém, igreja? Vamos lá. Ruth e Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Olha o que essa Ruth fez. Para quem não conhece, morreram os 2 filhos de Noemi, que era o marido de Ruth e o marido da irmã dela, de Orfa. Então, a Ruth, a Noemi, que era a sogra das duas, falou assim: ó, já que morreu os meus filhos, vocês estão viúvas, vocês podem ir para onde vocês quiserem, vocês podem, fica livre, eu vou voltar para a minha terra. E aí, porque eu perdi os meus 2 filhos, já não tinha marido, a Noemi, a sogra delas duas, então eu vou voltar para a minha terra. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Ela falou, ela deu autoridade para ir para onde quisesse. Orfa beijou a sua sogra e despediu. Orfa decidiu procurar o rumo dela. Porém, Ruth se apegou a ela. Pode passar. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Vai você também junto com a tua cunhada? Disse Ruth, porém Ruth disse: não me insista para que eu abandone você e deixe de te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que você dormir, pousares, e ali pousarei. A partir de hoje o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Uma nora parou tudo para cuidar das sogras. Uma das maiores bênçãos na vida de alguém é cuidar da sogra. Fala para quem está do seu lado aí: você quer prosperar, irmão? Aprende a cuidar da sua sogra. Ou do sogro, tanto faz. Sogro também está na lista, tá? Vem cá. Quem é Ruth na fila do pão, Valmir? Pastor Valmir. Quem era Ruth na fila do pão? Praticamente ninguém. Para quem conhece Bíblia, Ruth entrou na genealogia de Cristo. Ela casou com Boaz, um fazendeiro. Ela acompanhou Noemi, foi para a terra dela e foi para a fazenda trabalhar. E Deus tinha um fazendeiro muito próspero para cuidar de Ruth. Como ela parou para cuidar da sogra,
Deus providenciou um fazendeiro para cuidar dela. Cuidado, que não vai pensando que tem fazendeiro para você, não é isso que eu estou falando. Estou falando que Deus vai providenciar alguém dele para você, tá? É isso. Ela parou tudo para cuidar e Deus proveu quem cuidasse dela. Quem está entendendo? Irmãos, é exatamente isso que Deus faz. O cristianismo é isso. Quando você anula-se a si mesmo e coloca o olhar sobre o outro, Deus começa a agir. Às vezes você está fazendo campanha para Deus abrir porta. Às vezes você está orando, jejuando, mas não é isso, queridos. O evangelho não é isso. Isso daí é uma obrigação, é uma rotina do crente, é um estilo de vida. O que Deus está querendo que a gente faça é o que Ele fez. Tudo se resume no amor. Quem fizer o amor, a ninguém vocês devem nada a não ser. Quem conhece a Bíblia? Vocês não devem nada para ninguém a não ser o amor. Ou seja, é uma dívida que você tem com todo mundo. Você é obrigado a amar todo mundo. Então, se você está chateado com alguém, se liberta desse negócio. Fala: Deus, eu não aceito isso, Pai. Se liberta dessa chateação. Para quê? Como que Satanás consegue te deixar assim? É para você amar, seja lá quem for. Que nível de cristianismo é o nosso? Que não podemos ser contrariados, que não podemos ser perseguidos, que não podemos que ninguém fale nada de nós. Meu Deus do céu. Quando que a gente vai aprender a cuidar, a se dedicar? Ruth entra na genealogia de Cristo. Ela casa com Boaz. Boaz casa com... Boaz tem um filho chamado... Obed. E assim vai. Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, e assim vai. E de Davi vem o nosso Salvador. Ela entra como gentia, ela entra na genealogia de Cristo, porque ela decidiu cuidar de alguém. Ela faz parte do propósito, do grande propósito de Deus. Ela entra no propósito de Deus simplesmente porque parou tudo para cuidar de alguém. Davi, 1 Samuel 30, versículo 11, acontece isso com Davi. Vou resumir aqui. Davi chega na cidade dele e levaram cativas as mulheres e os filhos de todo mundo. Todo mundo quis apedrejar Davi, todo mundo chorando. Davi não tinha mais nem força para chorar, até que Davi consulta o Senhor e pergunta para o Senhor se ele deve perseguir, se ele deve ir atrás. E Deus fala: vai atrás que você vai recuperar os filhos e as mulheres. Mas quando Davi sai atrás, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e Davi deu o que para ele? Ele comeu, e deram o que para ele? Água. Pode passar. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de pastas de uva, sei lá, e comeu, e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que aquele soldado egípcio não comia e nem bebia. Meu irmão, eu já te falei isso aqui. Se o teu filho for sequestrado e você sai atrás dele para saber onde ele está, você vai parar para ajudar alguém, irmão? Alguém fala assim: seu filho está lá em Maracaju, está lá em Ponta Porã, você pega o carro aqui, você para ajudar alguém na estrada que está caído? Sabendo que o teu filho foi levado, que a tua esposa foi levada? Ninguém para, irmão. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que esse menino aqui era um dos soldados egípcios que levou cativo. Só que como ele estava ferido, o comandante dele não perdeu tempo com ele não, deixou ele para trás. Deixando ele para trás, Davi alimentou o inimigo. Quem está entendendo? Davi parou para cuidar de alguém. Pode passar. Então Davi disse: onde você é, de onde você vem? Eu sou egípcio, sou um homem amalequita. Ele entendeu que tinha levado, né? O Senhor me deixou aqui, eu adoeci há 3 dias. Nós invadimos lá uma terra tal, do lado de Judá. Nem mal ele sabia que era a terra de Davi. E pusemos fogo em Ziclag. E disse Davi: poderias descendo guiar-me aonde levar as nossas mulheres? Aí, por Deus, jura-me que não vai me matar e nem vai me entregar na mão do meu Senhor se eu dizer onde está. E descendo te guiarei essa tropa. Pode passar.
desceram, guiou, estava espalhado na face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todos os despojos da terra dos filisteus, da terra de Judá. Estavam lá, toda a tropa. E feriu-os Davi desde o crepúsculo da tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Pode passar. Assim Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas 2 mulheres. Assim Davi restituiu tudo aquilo que foi roubado. Quem está entendendo? Muita gente aqui perdeu muita coisa na vida. Perdeu alegria, perdeu coisas, objetos, perdeu amizades, perdeu tudo. Sabe qual que é uma maneira correta de restituir tudo aquilo que o inimigo levou? Quando você usar a sua vida para cuidar de quem está ferido. Você quer que Deus restitua qualquer coisa que foi levada da sua vida? É o que a Bíblia está nos ensinando. Pare para cuidar de gente ferida. Pare para cuidar de pessoas feridas. Se dedique a cuidar de pessoas feridas. E a restituição é certa. Amém? Davi não tinha obrigação nenhuma, mas quando ele para cuidar de pessoa ferida, e aquele soldado foi o que levou os filhos e as mulheres dele. Ei, vocês têm tempo para cuidar de alguém? Ou vocês estão muito preocupados com as contas, com as complicações da vida? Não tem tempo para cuidar de ninguém? Essa igreja precisa entender que nós temos que cuidar de pessoas. O nosso chamado é para cuidar de pessoas. Quem ama, cuida. E a restituição está nisso. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 2 a 5. E logo se ajuntaram tanta gente para ouvir Jesus, que não cabia, porque ele anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantos amigos? 4 amigos. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, abriram o telhado onde estava, fizeram um buraco e baixaram o paralítico na frente de Jesus. Pode passar. E Jesus, vendo a fé de quem? Do paralítico ou dos 4? Dos 4. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Pode passar. Estava ali todo mundo tal, e ele entendeu que estavam murmurando nos seus corações. Pode passar. Porque diz assim essas blasfêmias: quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, assim reclamava e murmurava entre si, disse: por que vocês falam essas coisas? O que é mais fácil dizer para o paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: levanta e anda? Pode passar. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, anda, vai para a tua casa, você está curado. Pode dar glória a Deus. E ele foi e ficou curado. Eu vou encerrar aqui. Você sabia que tem muita gente que está igual esse paralítico aqui? O paralítico não tinha força para ir até Jesus. Tem muitos amigos nossos que estão depressivos, desanimados, que não tem mais força para vir numa igreja, não tem mais força para orar, não tem mais força para nada, estão paralisados. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E a melhor coisa do mundo é a gente ter amigos. É melhor ter amigo do que ter dinheiro. Eu vou repetir. É melhor ter amigo do que ter dinheiro. Fala para quem está do seu lado: é melhor ter você comigo do que ter dinheiro. Você vale mais do que o dinheiro que eu tenho. Você vale mais do que o dinheiro que eu vou ganhar. É melhor ter amigos do que ter dinheiro. Amém? Você não precisa ter carro, só precisa ter um amigo que tenha. Você não precisa ter fazenda, é só ter um amigo que tenha. Você não precisa ter piscina, é só ter um amigo que tenha. Você não precisa de dinheiro, é só ter um amigo que tenha. Deus vai mudar Para você mudar de vida, a primeira coisa que você tem que mudar é as amizades.
A prova de que você mudou de vida é quando você muda de amigos e muda de ambiente. Deus vai começar a trocar suas amizades. Deus vai colocar amigos, não qualquer amigo, mas amigo que te empurra mais próximo de Deus, que te leva perto de Deus. Até o final do ano, Deus vai colocar pessoas do seu lado para você se aproximar cada vez mais do nosso Deus. E você vai receber o teu milagre, e você vai receber a tua cura, porque Deus usou alguém para te livrar do veneno espiritual, para te livrar da raiva, da ira. Deus vai colocar pessoas do teu lado para que você encontre a cura que você precisa, porque quem ama cuida de alguém. Tem alguém que acredita nessa palavra? Dê um brado de vitória e aplauda o nosso Rei. Glória a Deus. João 15:30, se coloca de pé. Pode afastar as cadeiras aqui, venha para o altar. Pode vir aqui para o altar. Encosta aqui no altar. Hoje é um culto de cura. Vamos orar para a cura. Pode, gente, tem um espaço tão grande aqui, ó. Eu não vou impor as mãos em ninguém. Pode ficar tranquilo que eu não vou chamar ninguém. A gente ora, venha, não tenha medo. Pode vir. Encosta aqui no altar. As pessoas então que não são tão tímidas, por favor, venha aqui mais perto. Pode vir. Ó o espaço que tem aqui, ó. Pode vir, abre aí. Isso. Chega bem próximo. Vem aqui, filho. Vem aqui, encosta aqui no altar. Vem, Vinícius, vem cá, filho. Chega mais junto com o Vinícius. Aí vocês vão liberando o espaço aí atrás. Sem medo, sem timidez. Eu não vou impor as mãos sobre ninguém, só se Deus mandar. Aleluia. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar alguém a vida pelos seus. Todo mundo. Ninguém tem maior amor que este, de dar a vida pelos seus amigos. O sentido da Bíblia é o cuidado. É quanto a gente está disposto a cuidar de alguém. Quanto do teu tempo você vai parar para ter um discipulado e uma conversa com alguém. Os maiores milagres de Jesus foi quando ele estava na casa das pessoas. Os maiores milagres que ele fez. É numa conversa que a sua vida muda para sempre. Amém? É quando você para o seu tempo para ajudar uma pessoa que talvez está sem força para nada. Então, se você saiu de casa hoje, pense em alguém que não tem forças. Pense em alguém que está cego e não consegue enxergar Deus. E diga: Senhor, que eu seja esse instrumento para levá-lo mais perto de Ti. O cuidado é a maior expressão de amor que existe na nossa vida. E o dia que a psicologia explica isso, você não é feliz quando você recebe algo, mas quando você ajuda alguém a receber algo. Quando você faz alguém feliz, isso gera em você a maior alegria do mundo. Então, se você quiser realmente se sentir bem, útil, feliz, tire os olhos de você. Para de achar que você está sofrendo. Por isso que um casamento, para dar certo, um tem que pensar no outro e não em si mesmo. Por isso que uma amizade, para dar certo, a gente tem que se preocupar com a outra pessoa e não conosco. Esse é o sentido do Evangelho. Jesus não estava ali pensando nele, queridos. Amém? Tiago 1,27, Orcilei.
Tiago 1:27 vai dizer qual é a verdadeira religião. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim que a verdadeira religião é cuidar de órfãos, e a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar órfãos e nos seus momentos de tribulação. Sabe qual que é a verdadeira religião para Deus? Pastor Léo, é estender a mão para alguém, é pegar o seu tempo e levantar uma pessoa que está caída. Será que nós como igreja estamos dispostos a isso? Será que nós estamos sendo individuais demais? Será que a gente está olhando só para o nosso umbigo e dizendo: gente, eu estou triste, eu estou mal, olhem para mim, cuidem de mim? Não, é na sua dor que Deus pode te usar. Você não precisa estar bem para poder ser usado por Deus. Amém? A Bíblia diz que quando Deus cura a sogra de Pedro, a mulher estava doente. A Bíblia diz que ela se levantou e começou a servir as pessoas que estavam na casa. E ali fica explícito que Deus só nos livra da morte ou nos cura para a gente servir as pessoas. Sabe por que Deus te deu livramento? Sabe por que Deus te curou de alguma coisa? Para você ser uma resposta dele na vida de alguém, para começar a servir pessoas. Então, gente, que vocês possam voltar para casa debaixo dessa verdade. Vocês não são obrigados a gostar de mim. Eu não sou uma pessoa... Fique tranquilo, eu não estou aqui para perseguir ninguém. Estou aqui para te corrigir, para te confrontar. Com muito amor eu faço isso, com muita responsabilidade. E que você possa ser assim também. Que vocês possam se dedicar a cuidar de alguém. Ali vai ter restituição, ali vai ter colheita, ali vai ter tudo que você precisa. A prosperidade está em cuidar de pessoas. Tem uma canção que diz: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Quantos creem que a bondade de Deus existe? Ele é bom. Diga: Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Existe uma bondade em Deus, e essa bondade está em nós. Ele é fiel. Vamos cantar essa canção? Cante essa canção se você sabe. Depois nós vamos orar. Falou você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
seus olhos e pense em alguém. Pode continuar cantando. Feche seus olhos e pense em alguém que precisa se levantar. Alguém que está caído, alguém que está ferido, alguém que está sem força. Você não veio aqui para buscar algo para você. Você veio aqui para buscar algo por alguém. E você vai continuar cantando. Continue cantando. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fiel em todo tempo. Declare isso. Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu peito. E que nesse momento você pense em alguém. Você não vai orar por você. Pode ser pelo teu filho, pelo teu marido, teu esposo, tua esposa. Pode ser pela tua avó, seu sobrinho, seu primo. Pode ser pelo seu amigo, pelo seu tio. Eu não quero que hoje você ore por você. A resposta de Deus virá quando a gente se preocupar com alguém. Nesse momento nós vamos orar para que Deus visite essa pessoa agora, aonde ela estiver. E ela até vai dizer para você assim, ó: ontem nesse horário eu senti algo bom da parte de Deus. Eu senti algo que Deus falou comigo. Senti a presença de Deus nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, Pai. Por cada pessoa, pelo avô, pela avó, pelo tio, pela filha, pelo marido, pela esposa. Nós oramos, Pai, pelo amigo. Nós oramos, Deus, pelo sobrinho, pelo primo, pelo colega de trabalho. Nós intercedemos agora, Pai. Nós oramos por essas vidas que estão paralisadas, que estão à beira da depressão, que estão desanimadas, pessoas desistidas, pessoas feridas. Nós oramos agora, Pai. Visita essas pessoas aonde elas estiverem. Que o Senhor Deus fortaleça, que o Senhor toque, que todas as fortalezas da mente, todo desânimo, toda morte da alma, que venha o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, sopre sobre eles, sobre vale de ossos secos, que venha reviver os ossos, se formar no exército que o Senhor planejou. Nós oramos agora, Deus, para que eles sejam levantados em autoridade, para que eles sejam levantados pelo Senhor, sarados no espírito, na alma e no corpo. Nós oramos agora para que toda paralisia desapareça e que eles se acheguem diante de Ti e sejam revigorados pelo poder do nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, ou nos olhos, no ouvido, na garganta, onde estiver alguma dor, onde estiver algum problema. Se você não consegue gerar filhos, coloque a mão no útero. Se você está com problema no estômago, coloque a mão na barriga, nas costas. Deus vai curar pessoas aqui agora. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Estamos debaixo de uma unção e uma atmosfera de milagres. Espírito Santo do Senhor, toque agora, Pai, nessas vidas. Toda doença, Senhor, toda enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés,
sai agora pelo poder do nome de Jesus. Problema nos ossos, no sangue, nos nervos, na medula, na coluna. Problema, Senhor, nos olhos, na faringe, na laringe, no esôfago, no fígado, nos rins. Todo problema no nervo ciático. Todo problema, Senhor, em nome de Jesus, sai agora, ser curado pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, todo espírito de enfermidade, solte essa pessoa agora. Nós declaramos curados pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, todo caroço, todo câncer, solte essas vidas agora. Sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o Deus que cura. E eu creio, Pai, que o Senhor tem poder para curar toda doença. Eu rejeito, nenhuma praga chegará na minha tenda. E se alguma coisa chegou por um caminho, por 7 caminhos, sairá da minha casa. Eu declaro que Tu és o meu Senhor, que tudo isso é para a glória do Teu nome. Eu tomo posse da cura para a glória do Senhor. E peço, Senhor, que o meu coração esteja disposto a cuidar de pessoas. E eu sei quais são as pessoas que o Senhor quer que eu cuide, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Mesmo se você não conhece alguém aí, dá um abraço a alguém, bate no ombro e fala, abraça alguém e fala: vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Antes da gente ir embora, a gente não pode ir embora sem fazer um convite especial para você. Às vezes você está procurando uma família, uma igreja. Ah, pastor, eu queria uma igreja para congregar, para pertencer. Não é para frequentar, não. É para fazer parte da família mesmo. E a gente tem muita alegria em receber você aqui como parte da nossa família. Tem alguém que estava afastado? Alguém que estava afastado ou procurando uma família, uma igreja, ou vem de outra cidade, de outro ministério também? Tem alguém que quer fazer parte dessa igreja aqui, que não era daqui? Levante a mão assim: pastor, eu quero, Deus falou para eu ficar aqui, é aqui que eu vou congregar, é aqui que eu vou frutificar, é aqui que eu vou me reconciliar com Deus. Por favor, só levante sua mão, você que quer uma família para pertencer, fazer parte do corpo. É só levantar a mão onde você estiver. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Essa decisão é muito importante, né? Para que as pessoas aqui saibam que você faz parte dessa família. Tem alguém? Por favor, só ergue a mão assim, sem medo. Toma essa decisão aí, seu coração está acelerado. É você mesmo, né? Não fique com vergonha. Só ergue a mão assim: meu pastor, sou eu mesmo. Deus está me chamando para um novo tempo. Se tiver, faça isso agora. Amém? Então, sempre nós vamos fazer o apelo aqui, e eu creio que vai chegar a hora que você vai tomar essa decisão. Vamos para casa? Vamos para nossa casa? Essa semana você tem a missão de cuidar de pessoas. Levante sua mão direita. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você seja despertado para cuidar de vidas, no nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor te abençoe. Pode fazer a inscrição da conferência. Procure ali o Start e faça a sua inscrição. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse.